Eu tenho certeza que grande parte do seu estresse não vem dos seus problemas, vem da sua tentativa de controlar coisas que nunca estiveram no seu controle. Se você estivesse caindo em um buraco negro, o que você faria? Exato, nada. Não por falta de vontade, mas porque não há nada a ser feito. É algo completamente fora do seu alcance, algo que simplesmente não depende de você. E se não há nada a se fazer, por que se estressar? Por que gastar energia tentando lutar contra aquilo que não pode ser controlado? Eu passei boa parte da minha vida carregando pesos que nem eram meus. Pesos de expectativas, opiniões, medos, coisas que eu não podia mudar, mas que ainda assim consumiam minha atenção todos os dias. Eu sei, falar isso é fácil. A prática é muito difícil. O estresse no trabalho, em relacionamentos, dentro da família. Às vezes, nós vamos nos importar com coisas fora do nosso alcance. Isso é humano e até inevitável. O estresse sempre vai existir. A questão nunca foi eliminá-lo, mas aprender a diminuí-lo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quando a gente fala em estresse, muita gente imagina que ele vem dos problemas em si. É o natural de se pensar. Mas na prática, o estresse nasce muito antes disso. Ele surge no momento em que o cérebro percebe uma perda de controle. Nosso cérebro não foi feito para a vida moderna. Ele foi moldado para reagir a ameaças imediatas, coisas que podiam nos matar, literalmente. E para ele, a sensação de não ter controle sempre foi um sinal de perigo. É aí que entra uma parte importante chamada amígdala. Ela não pensa, não analisa, não pondera, ela simplesmente reage. Quando você não sabe o que vai acontecer, quando algo foge do seu controle, o cérebro sempre interpreta isso como ameaça, mesmo que não exista nenhum perigo real. Por isso o corpo reage, o coração acelera, a respiração muda, a mente começa a buscar soluções, cenários, explicações. Quanto menos controle você sente, mais a mente tenta compensar, pensando. É por isso que você revisa uma conversa várias vezes na cabeça. É por isso que você ensaia diálogos que podem nunca acontecer. É por isso que você cria problemas que ainda nem existem. Não porque você é preocupado demais, mas porque o cérebro prefere uma dor conhecida a um caos imprevisível. No trabalho, isso aparece quando o resultado não depende só de você. Em relacionamentos, quando a reação do outro é uma incógnita. Na família, quando expectativas são criadas sem que você tenha como controlá-las. O estresse não vem da situação em si. Ele vem dessa tentativa de reduzir a incerteza. E o problema é que, muitas vezes, essa tentativa não funciona. Ela só mantém o corpo em estado de alerta constante. E isso causa uma falsa sensação de que você está se preparando para algo, mas na realidade, só está se desgastando. O mais curioso é que o cérebro não distingue muito bem um perigo real de um perigo imaginado. Pensar repetidamente em algo fora do seu controle pode gerar a mesma resposta física de uma ameaça concreta. É por isso que, mesmo parado, mesmo em silêncio, mesmo sem nada acontecendo, você se sente exausto. O corpo acha que você está lutando, mas na verdade, você só está tentando controlar o incontrolável. Quando entendemos que o estresse nasce dessa sensação de perda de controle, já muda muita coisa. E aí surge uma pergunta quase automática: controle de quê, exatamente? Nem tudo na vida está no mesmo nível. Algumas coisas dependem diretamente de você, outras não. E esse é um erro comum. Tratar tudo como se tivesse sob o nosso comando, tudo com a mesma relevância ou importância. Há muito tempo, filósofos já observavam isso. E a ideia é simples. Existem coisas que estão sob o nosso controle, e existem coisas que não estão. Misturar essas duas categorias é onde o sofrimento começa. Você controla suas ações, o esforço que você coloca, as escolhas que faz agora, mas você não controla o resultado final, não controla como os outros reagem, não controla o tempo das coisas. No trabalho, você controla o quanto se dedica, não o reconhecimento que você vai ter. Em um relacionamento, você controla o que diz e o que sente, não como será interpretado ou o que sentem por você. Na família, você controla seus limites, não as expectativas muitas vezes irreais dos outros. Quando você tenta controlar aquilo que não depende de você, o corpo reage com tensão. Quando você foca no que depende de você, algo muda. A mente desacelera. Existe uma diferença enorme entre agir com responsabilidade e carregar o peso do resultado nas costas. Uma coisa é fazer o que está ao seu alcance. Outra é se culpar pelo que nunca esteve. Quando essa distinção fica clara, o estresse começa a perder força.
Não porque os problemas somem, mas porque você para de lutar contra o que não pode vencer. Mesmo entendendo tudo isso, abrir mão do controle não é simples. Na verdade, muitas vezes é assustador. Porque o controle não é só uma tentativa de organizar a vida. Ele também funciona como uma forma de proteção emocional. Quando você tenta controlar tudo, sente que está fazendo algo, mesmo que no fundo não esteja resolvendo absolutamente nada. A mente prefere essa sensação de ação à sensação de impotência. Pensar, antecipar, imaginar cenários, tudo isso cria a ilusão de preparo. É como se o cérebro dissesse: se eu pensar o suficiente, talvez eu consiga evitar a dor. Só que esse esforço constante cobra um preço. Existe algo curioso aqui. Mesmo quando sabemos que não temos controle, insistimos. Porque não controlar significa aceitar a incerteza. E a incerteza é desconfortável. É mais fácil se preocupar do que aceitar que não sabemos. É mais fácil sofrer antes do tempo do que lidar com a possibilidade de sofrer depois. Por isso você revisa mensagens, por isso ensaia conversas, por isso cria cenários que raramente se concretizam. Não é racional, é humano. O problema é que essa tentativa de controle não diminui o estresse, ela apenas o espalha ao longo do tempo. Você não sofre uma vez, sofre várias. E quanto mais você se apega ao controle, mais frágil se sente quando algo sai do planejado. Porque a mente se acostuma à ilusão de que tudo deveria seguir um roteiro. No fundo, o controle excessivo não nasce da força, nasce do medo. Medo de errar, medo de perder, medo de não dar conta. E enquanto esse medo dita suas reações, o estresse continua encontrando espaço. O foda é que esse esforço constante não fica só na cabeça, ele começa a aparecer na nossa vida. Quando você tenta controlar tudo, algo sempre fica para trás. Geralmente, o presente. Você está no trabalho, mas a mente está em uma conversa que ainda nem aconteceu. Está com a família, mas pensando em algo que ficou pendente no trabalho. Está descansando, mas se sentindo culpado por não estar produzindo. O corpo está em um lugar, a mente é em outro. E isso vai drenando nossa energia aos poucos. Não de uma vez, mas todos os dias. Decisões simples ficam mais difíceis. Coisas pequenas começam a pesar. O cansaço aparece mesmo quando nada parece ter acontecido. Não é preguiça, não é falta de vontade. É simplesmente sobrecarga mental. Quando você se importa com tudo, nada recebe atenção de verdade. Tudo vira ruído. Relacionamentos sofrem, porque você começa a responder mais por tensão do que por presença. O trabalho pesa mais, porque a expectativa constante transforma qualquer tarefa em pressão. E talvez o mais cruel de tudo, você vai perdendo a capacidade de simplesmente estar bem. Não porque a vida ficou pior, mas porque você nunca desliga. Se importar demais não te torna mais responsável, te torna mais cansado. E chega um ponto em que o estresse deixa de ser reação e vira um estado permanente. Depois de entender tudo isso, a pergunta deixa de ser por quê e passa a ser como. Porque aceitar que nem tudo está sob seu controle não significa cruzar os braços, significa escolher melhor onde colocar sua energia. Uma das coisas mais simples e mais eficazes é mudar a escala com que você enxerga os problemas. Quando algo começa a te consumir, vale perguntar: isso ainda vai importar daqui a 1 ano? Daqui a 5? Na maioria das vezes, a resposta é não. E quando é não, o corpo precisa relaxar. Não porque o problema sumiu, mas porque ele foi colocado no lugar certo. Outra mudança importante é separar ação de resultado. Você é responsável apenas pelo que faz, não pelo desfecho final. Fazer o seu melhor não exige carregar a ansiedade do resultado junto. Isso só cria desgaste. Quando o foco sai do "e se der errado" e volta para o "que eu posso fazer agora", o estresse tende a diminuir. Isso também ajuda a criar um filtro simples para o que merece sua atenção. Antes de se envolver emocionalmente com algo, vale perguntar: isso depende de mim? Isso constrói alguma coisa? Isso está alinhado com o que eu quero ser? Se a resposta for não, insistir só aumenta o peso. Isso não te torna indiferente, te torna consciente. Diminuir o estresse não é apagar emoções, é parar de alimentar aquelas que não levam a lugar nenhum. E aos poucos, quando você faz isso de forma consistente, tudo muda. A mente desacelera, o corpo responde melhor, a vida fica mais leve, não porque ficou mais fácil, mas porque você parou de carregar o que nunca foi seu.
Talvez o problema nunca tenha sido se importar demais. Talvez tenha sido se importar com tudo. A vida não pede que você seja frio, pede que você seja honesto com os seus limites. Nem tudo precisa da sua atenção, nem tudo merece sua preocupação. E nem tudo o que pesa é seu para carregar. O estresse não desaparece quando a vida entra em ordem. Ele diminui quando você aceita que nem tudo vai sair como planejado. Existe uma paz incrível em reconhecer isso. Não a paz de quem desistiu, mas a de quem escolheu parar de lutar contra o inevitável. Quando você entende onde termina o seu controle, começa algo mais importante. A liberdade de agir sem se destruir por aquilo que não depende de você. No fim, não se trata de se importar menos, se trata de se importar melhor. E talvez, só talvez, isso já seja o suficiente.